Olá, este é o canal Versátil de maio. Eu vou falar dos títulos que voltam às lojas nesse mês. A começar pelo destaque, que é a arte de Dario Argento, que era exclusivo da Livraria Cultura, esgotou rapidamente e agora volta e é uma oportunidade única para os fãs do diretor italiano, especialmente do Giallo, porque os 4 filmes da Caixa da Arte de Dario Argento são gialli, Inclusive a famosa trilogia, são os 3 filmes da trilogia dos bichos e o terror na ópera. A trilogia dos bichos ela é essencial na evolução do Dario Argento como diretor e na evolução do próprio Giallo como gênero. Afinal, o filme O Pássaro das Plumas de Cristal, que é o primeiro filme do Argento que abre a famosa essa trilogia, em 1969 e 1970, ele é o filme que dá início ao subgênero na Itália, porque as bases já tinham sido colocadas pelo Bava, como já vim falando aqui nos filmes que a gente já lançou pela Versátil, o episódio do telefone no Três Máscaras do Terror, no famoso Black Sabbath, A Garota que Sabia Demais e também Os 6 Mulheres para o Assassino. Mas o Giallo, ele se estabelece como uma tendência, como um estilo, no cinema popular italiano, justamente com o sucesso do Pássaro das Plumas de Cristal. Então aqui a forma realmente é aprimorada e se torna popular, esse famoso gênero. Aí temos toda a questão do ponto de vista do assassino, a exploração aí do corpo feminino, a trama, aquelas tramas mirabolantes dos gialli já se configuram aqui, E aí é muito interessante que é um filme de estreia do Argento, um filme muito bom de estreia e que já, na verdade, tem todas umas referências muito inteligentes, exploração do espaço urbano, que o Argento tinha um olho muito bom para isso, e as referências ao Blow Up do Antonioni, referências ao Papel Bava, ao Garota que Sabia Demais, Então é um filme bem interessante e que ele dá o início, e aí a trilogia continua com o sucesso desse filme nos 2 filmes seguintes, O Gato de 9 Caudas e o 4 Moscas sobre Veludo Cinza. Os 2 com o nome aí de animais, O Gato de 9 Caudas é um filme que tem toda uma trama envolvendo um laboratório de genética e tem um lado muito bonito que é a relação de um avô cego com a sua netinha envolvida nesses crimes todos. E aí também aquela marca das mortes operísticas cada vez mais rebuscadas, de fazer um espetáculo da morte, o Giallo é muito sobre isso. E também aqui uma das trilhas mais marcantes do Ennio Morricone, que fez aliás as trilhas dos 3 filmes, depois brigou com o Argento, depois vai voltar a trabalhar com o Argento, e aqui é uma trilha dele muito marcante, E também o primeiro uso pelo Argento do famoso close-up naquele da íris, do globo ocular, que vai sendo retomado ao longo da carreira do Argento. O terceiro filme, O 4 Moças sobre Veludo Cinza, é o menos conhecido, e eu acho que é um dos mais interessantes, na verdade, porque tem toda uma relação, uma forma mais livre dos 3 filmes. É um filme que trabalha muito bem a música como elemento narrativo, Afinal de contas, o personagem principal, ele é um músico, E ele vai trabalhando isso com relação à trama, E é um filme que já antecede, nesse sentido, o próprio Prelúdio para Matar, que é a obra-prima do Argento. E no filme tem a participação especial do Bud Spencer, num personagem chamado Dio. Então é bacana ver o Bud Spencer aí falando italiano num filme do Argento, então o encontro dos 2. E o 4º filme da Caixa é O Terror na Ópera, que já é um filme da fase tardia do Argento, 1987, Já tinha passado a onda do Giallo, é quase já um neo-Giallo, Extremamente operístico, extremamente rebuscado, uma superprodução. Não fez muito sucesso, mas é um filme com todos os elementos do Argento, assim, ampliados no superlativo, Tem um rebuscamento visual impressionante, câmera, ponto de vista de um do corvo, a câmera explorando aqueles ambientes, lembra até um pouco a câmera do Bava nos 6 Mulheres para o Assassino. Então é um filme bem interessante e tem vários extras na caixa, com depoimentos, entrevistas com o Argento. Então é para fã nenhum de Giallo botar defeito, até começar pela capa, aquele amarelão do Giallo. Aí nós temos Uma História do Comunismo, que volta às lojas também, que é uma minissérie do canal Arte, produzida na França em 2005, em DVD duplo a minissérie é apresentada, com a versão integral de quase 4 horas. É uma revisão, um panorama revisionista da história do comunismo, da Revolução Russa, de 1917 até a dissolução da União Soviética.
é uma minissérie dos mesmos produtores do Adeus Camaradas, então trabalha com muitos depoimentos e muito material de arquivo. Independente de concordar ou não com a visão, que é uma visão bem negativa do comunismo, vale a pena como material de consulta, material de referência, então é um material importante para professor de história, quem tem interesse pelo tema. Aí um outro filme que volta às lojas é A Lenda do Pianista do Mar, uma edição especial em DVD simples. É um dos filmes mais importantes da carreira do Tornatore, o famoso diretor italiano que se consagrou mundialmente com Cinema Paradiso, depois fez vários filmes, O Homem das Estrelas, Malena. Esse é um dos filmes posteriores ao Cinema Paradiso, é uma coprodução com os Estados Unidos, tem o Tim Roth no elenco, e isso é muito importante, é a versão original falada em inglês. A versão italiana era dublada em italiano, então aqui a versão original é em inglês, e a versão mais completa, com quase 3 horas de duração e vários extras. Importante destacar a trilha sonora, que é magnífica, do Ennio Morricone, um dos melhores trabalhos deles na fase final de sua carreira. Inclusive ele, quando vai nos concertos fazer uma retrospectiva da carreira, para ter uma ideia como ele gosta com essa trilha boa, ele a escolhe entre as mais de 300 trilhas que ele fez, ele escolhe essa daqui, é uma das escolhidas, justamente para que é uma trilha realmente marcante. Você ouve, você sempre vai lembrar. Aí nós temos 2 filmes do Bergman, que ficaram muito tempo fora de catálogo, que voltam às lojas. Um dos meus favoritos, que é o Vergonha, em edição especial, que é um filme do Bergman produzido em 1968, que é o filme do Bergman sobre a experiência da guerra. 1968 é um ano emblemático, né? O ano das manifestações estudantis, do auge da contracultura e, sobretudo, das manifestações contra a guerra do Vietnã. Mas esse filme, o Bergman, ele fala nas entrevistas, nos livros, que não tem relação com a Guerra do Vietnã, apesar de ter sido lançado, escrito em 67 e lançado em 68, que é o auge da questão da Guerra do Vietnã. Ele fala que, na verdade, ele ia retratar as guerras nas periferias, né? Essas guerras urbanas em que as pessoas, na verdade, se veem em meio à violência e não sabem por que elas começaram, a experiência caótica do absurdo da guerra. E esse filme explora muito bem isso, através da trajetória desse casal, né, da Liv Ullmann e do Max von Sydow, nessa experiência intensa da guerra. É um filme muito rigoroso, é um filme muito bem dirigido pelo Bergman, e é uma das fases mais interessantes da carreira dele, que é a fase experimental dos anos 60. Então, o filme foi muito reconhecido nos Estados Unidos, foi indicado ao Globo de Ouro e ainda ganhou vários prêmios da crítica americana. Então, se vocês não conhecem, não percam a oportunidade, comprem o filme, vale muito a pena, um dos melhores trabalhos do Bergman. Aí, nesse mesmo mês, nós temos ainda o Face a Face, que é a versão completa de cinema. É um filme já da fase dos anos 70 do Bergman. A Liv Ullmann foi indicada ao Oscar, né, e ao Globo de Ouro, uma das grandes interpretações da carreira dela, sem dúvida, né, na parceria com o Bergman. E ainda no elenco você tem o Orlando Josephson e o Gunnar Bjornstrand, que são 2 bergmanianos de carteirinha. É interessante destacar que, como eu disse, essa é a versão integral de cinema, que tem 130 e poucos minutos. Existe uma versão que, na verdade, foi concebido face a face com uma minissérie de 177 minutos para a TV sueca, como foi o caso, por exemplo, do Cenas de um Casamento e do Fanny Alexander. Infelizmente, a versão de série ela não está disponível. Nós lançamos a do Cenas de um Casamento e lançamos a do Fanny Alexander. Se tivesse, nós teríamos lançado. Mas essa é a versão mais completa de cinema. Vale muito a pena quem quer ver o Bergman explorando o tema da loucura, né, através justamente de uma doença mental de uma psiquiatra. Então tem um interesse redobrado para aqueles que exploram essa questão, a questão da loucura no cinema. E aí nós temos em junho, para a alegria aí dos fãs, a volta, né, do lançamento das coleções temáticas, começando pelo aguardado volume 8 da série Filme Noir, que vai trazer 6 filmes totalmente inéditos em DVD no Brasil. Começando por Precipícios d'Alma, do David Miller, que é o famoso Sudden Fear, com a Joan Crawford e Jack Palance. Na Noite do Crime, do Norman Foster, com a Anne Sheridan. A Cicatriz, do Steve Sackley, com Paul Hyant e a Joan Bennett. A Confissão de Thelma, do Robert Siodmak, com a Barbara Stanwyck. Trágico Destino, do John Farrell, com Robert Mitchum. E A Morte Rondou Cais, do Phil Carson, com a Evelyn Keyes. E uma ótima notícia para quem acompanha a série Filme Noir. Vários volumes, do 1 ao 6, voltarão às lojas nesse mesmo mês. Então é uma oportunidade única para poder completar a coleção. E em julho a gente continua
né, com a volta do lançamento das coleções temáticas, com uma coleção muito querida dos fãs, que vai ter um novo volume realmente assustador. E com cards. Até junho.